O dog do Reddit. Minha esposa acreditou nas mentiras e na falsa acusação que a filha dela fez contra mim, e me expulsou sem sequer me ouvir. Então pedi o divórcio e fiz elas pagarem por isso. Olá pessoal do Reddit. Nunca pensei que seria o tipo de cara a postar aqui, mas depois de tudo que aconteceu, achei que alguém por aí talvez precisasse ouvir isso. É uma história sobre confiança, mentiras e o que acontece quando a pessoa por quem você faria qualquer coisa decide que você é um inimigo. Não estou aqui por simpatia. Apenas para compartilhar como aprendi que, às vezes, a vingança mais elegante é simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás. Se você tivesse perguntado a mim, Miguel, 44 anos, há um ano atrás quem era a pessoa mais leal da minha vida, eu teria dito minha esposa, Elinor, sem nem pensar. Nos conhecemos quando eu estava reconstruindo minha vida, tentando colocar meu negócio de pé depois de um caos financeiro. Quando as coisas ficaram difíceis, foi ela quem me disse para não desistir, quem me emprestou algum dinheiro das economias dela sem hesitar. Eu costumava dizer às pessoas que ganhei na loteria ao me casar com ela. E então havia a filha dela, uma garota de 18 anos, morando conosco. Vou chamá-la aqui de Maia. No começo eu realmente tentei me aproximar mais dela. Levei ela para jantar quando tirou nota boa na prova, ajudei a conseguir um emprego de meio período, até ensinei a dirigir. Ela sorria e agradecia. Mas sempre havia uma distância. Como se estivesse sendo educada só por causa da mãe. Às vezes eu pegava ela me olhando com uma expressão vazia. Quando eu perguntava se algo estava errado, ela apenas dava de ombros e dizia aquele clássico, você não é meu pai. Eu ignorei. Achei normal uma jovem se sentir estranha com um padrasto entrando na vida dela. Mas ela não melhorou. Ficou mais fria e grossa. Revirava os olhos quando eu falava, me interrompia, fazia comentários maldosos. Tipo, meu pai não faria assim. E Elinor, em vez de chamar a atenção dela, começou a defendê-la. Ela está estressada, Miguel, ela dizia. Não leve para o lado pessoal. Então veio aquela noite. Era uma quinta-feira. Lembro porque eu tinha acabado de voltar de uma reunião longa com um cliente, e a casa estava estranhamente silenciosa. Entrei e encontrei Elinor sentada no sofá, mãos fechadas, olhos vermelhos. Maia estava perto da parede, fingindo estar assustada. Mas com aquela mesma inocência falsa que eu já tinha visto 1000 vezes. Elinor olhou para mim e disse, precisamos conversar. O tom dela não parecia o da minha esposa. Era frio e formal. Meu estômago afundou. O que está acontecendo? Perguntei. Maia começou a lacrimejar, a voz trêmula como se tivesse ensaiado. Eu não posso mais morar aqui. Ele me deixou desconfortável. O que ele fez comigo não está certo. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. O quê? Falei baixo. Elinor se levantou. Isso é verdade, Miguel? Eu ri. Não porque era engraçado, mas porque era tão absurdo. Elinor, você está falando sério? Você acha que eu... Antes que eu terminasse, ela me deu um tapa forte. Minha bochecha queimou, meus ouvidos zumbiram. A voz dela tremia de raiva. Como você pôde? Como pôde até pensar em fazer algo com a minha filha? Eu apenas fiquei ali, paralisado, atordoado diante daquela situação absurda e repentina, sentindo tudo dentro de mim desmoronar. Eu não fiz nada, falei. Ela está mentindo. Mas Elinor não me ouviu. Ela apontou para o corredor. Faça suas malas. Você vai embora hoje. Elinor, falei, ainda segurando o rosto. Eu não toquei nela. Eu juro. Não sei o porquê, mas ela está tentando arrumar confusão. Ela balançou a cabeça, com um olhar de nojo que eu nunca tinha visto nela. Não quero ouvir. Maia soltou um soluço exagerado, como uma atriz ruim. Elinor correu para abraçá-la, e eu observei de longe, congelado. As duas ficaram ali como se eu fosse um monstro. Por favor, Elinor, tentei mais uma vez, mais suave. Estamos juntos há anos. Você me conhece. Mas ela não conhecia. Não naquele momento. A voz dela saiu como gelo, você precisa ir antes que eu chame alguém para te tirar daqui. Eu a encarei por alguns segundos. Esperando por alguma dúvida, alguma hesitação. Algum sinal de que ela percebia o que estava fazendo. Nada. Então fui até o quarto, peguei minha mala e comecei a arrumar minhas coisas. Minhas mãos tremiam tanto que eu deixava tudo cair. Eu sabia que tinha o direito de ficar, mas resolvi ir embora para não dar margem a mais distorções. Quando fui sair, ela estava na porta. Braços cruzados, evitando me olhar. Maia atrás, ainda fingindo chorar, mas com um pequeno detalhe em seu rosto que me parecia quase um sorriso de satisfação. A imagem grudou na minha mente.
As lágrimas falsas, o aparente sorriso vitorioso. Saí, e, antes que eu fechasse a porta, Elinor disse: "Não entre mais em contato conosco." A porta bateu. O som ecoou pela rua. Eu fiquei ali, sozinho no escuro, com uma mala aos meus pés, percebendo que meu casamento, tudo que eu achava sólido, tinha acabado com uma única mentira. Enquanto eu me afastava daquela casa, só conseguia pensar, ela nem perguntou, nem duvidou. Nem me deu chances de falar qualquer coisa. Nada de, me conte sua versão. Só julgamentos. Caminhei até minhas pernas queimarem. O frio tirou o resto de calor que havia em mim. Eu nem sabia para onde estava indo. Só queria ir para longe. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular. Rolei os contatos até encontrar um nome. Derek, meu amigo. Fazia um tempo que não falávamos devido à correria do trabalho, mas se havia alguém em quem eu podia confiar, era ele. Ele atendeu no segundo toque. Miguel? Sua voz estava sonolenta. Sim, respondi, tentando controlar a voz. Preciso de um lugar para ficar. Só por alguns dias. Ele não perguntou por quê. Não hesitou. Vem pra cá. Vou deixar a porta aberta. Só isso. Simples e sincero. Cheguei ao apartamento dele meia hora depois, carregando minha mala meio cheia e o que restava do meu orgulho. Ele estava sentado no sofá, sem perguntas, só preocupação. Apontou para o sofá. Senta aí, cara. Você está acabado. Larguei a mala e me sentei. Por um momento não consegui falar. Tudo estava bagunçado na minha cabeça. Não sabia nem como começar. Finalmente, disse, e Elinor me expulsou. Derek franziu a testa. Vocês brigaram? Ela acha que eu fiz algo com a filha dela. Só de dizer aquilo em voz alta parecia veneno. Ele ficou me encarando, tentando processar. O quê? Ela disse que eu a deixei desconfortável. Que fiz algo inapropriado. Balancei a cabeça, encarando o chão. Eu não fiz nada. Você sabe que eu nunca faria isso. O silêncio pesou, e meu peito apertou. Eu esperava o olhar de dúvida. Aquele olhar que as pessoas tentam esconder. Mas a gente sempre percebe. Comecei a suar, mas Derek apenas me disse: Miguel, para a cara. Eu acredito em você. Levantei os olhos, surpreso com o que ouvi. Você não precisa nem pensar? Ele assentiu. Te conheço desde o colégio. Você pode ser teimoso, fechado, até bom demais às vezes. Mas isso? Não. Nunca. Algo dentro de mim cedeu naquele momento. Eu não tinha percebido o quanto precisava ouvir isso até ouvir. Ele se levantou, foi até a cozinha e me disse: O sofá é seu. As roupas de cama estão limpas. Pode ficar o tempo que for preciso. Aquela noite, quase não dormi. Minha cabeça repetia a mesma frase. Ela nem perguntou. Na manhã seguinte acordei cedo, olhando para o teto. Verifiquei o celular por hábito. Uma mensagem de Elinor. Só 4 palavras. Você é um monstro. Aquilo doeu mais que o tapa. Não respondi. Não havia o que dizer. Ao meio-dia, Derek já estava saindo para o trabalho. Mas antes deixou um bilhete no balcão e não fica parado nisso. Resolva. Foi quando decidi entender realmente o que estava enfrentando. Não emocionalmente, mas legalmente. Se ela estava tão determinada a me apagar da vida dela, eu precisava me proteger. Encontrei um escritório de advocacia pequeno e marquei horário. O advogado, um cara de meia idade chamado Nathan, ouviu tudo. A acusação, a expulsão, o silêncio. Ele nem piscou. Apenas abriu um arquivo e perguntou: o nome na escritura da casa é de quem? Dos dois, respondi. Compramos juntos. Ele assentiu. E o negócio? Aquele que vocês registraram no nome dela. Metade é minha, falei rápido. Eu ajudei a começar tudo. Ele bateu a caneta na mesa. Você tem provas disso? Guardei recibos, transferências, e-mails. Ele levantou os olhos. Ótimo. Mantenha tudo seguro. Você tem direitos aqui, Miguel. Não vai sair de mãos vazias. Aquela frase me fez respirar pela primeira vez em dias. Por mais que no fundo eu soubesse que não tinha virado um mendigo, ainda assim, estranhamente eu tinha passado aquele tempo achando que tinha perdido tudo. Minha casa, minha esposa, minha reputação. Tudo por causa daquela falsa acusação. Mas ali nasceu uma fagulha de controle. Quando voltei, Derek estava na sacada tomando café. Ele me olhou.
Tudo certo? Falei com um advogado, respondi. Ela não pode me apagar assim. Eu ainda tenho direitos sobre a casa e a empresa. E ela não tem prova nenhuma de qualquer coisa errada que eu tenha feito, até porque eu não fiz nada. Ele assentiu devagar. Bom. Você precisava ouvir isso. Me sentei ao lado dele, olhando a rua. Ela mandou eu não entrar em contato, falei. E agora está dizendo por aí que sou um perigo. Deixa ela falar, Derek respondeu. A verdade tem pernas. Mas as mentiras, não. E eu disse, já tinha ouvido que a mentira tinha pernas curtas, mas essa versão aí é nova para mim. E demos uma rápida risada. Mas pela primeira vez, acreditei naquilo. Aquela noite foi a primeira melhor. Ainda assim fiquei um bom tempo acordado. Mas não por medo. Por estratégia. Abri o notebook, comecei a organizar documentos, recibos, tudo que me ligava ao que construímos. Não era vingança. Ainda. Era um plano. Porque se ela não ia me deixar me defender, eu faria com que ela se arrependesse de não ter me ouvido. Os dias seguintes foram silenciosos. Silenciosos demais. Derek saía cedo para o trabalho e eu passava o dia cuidando das minhas provas, imprimindo registros, checando extratos. Toda vez que eu pegava o celular, esperava ver uma mensagem dela pedindo para conversar. Mas a tela ficava vazia. Então, numa tarde, Derek entrou na sala com o celular na mão. Você tem que ver isso, disse, cauteloso. Ele me entregou o aparelho. Era uma postagem da Maia. Foto dela sorrindo em um café. A legenda, finalmente segura longe do meu padrasto. Alguns homens escondem suas verdadeiras cores. Sem nomes, sem marcações. Mas todo mundo da cidade sabia de quem ela estava falando. Fiquei encarando aquilo por um bom tempo. Meu primeiro impulso foi comentar. Gritar a verdade nos comentários. Mas Derek impediu. Não faz isso. Se responder uma vez que seja, vai parecer culpado. Deixa seu advogado lidar. Ele estava certo. Liguei para meu advogado, expliquei tudo. No fim do dia, ele já tinha enviado uma notificação formal para o e-mail de Elinor. A postagem sumiu em 24 horas. Mas não importava. O estrago já estava feito. Meu celular começou a vibrar com mensagens de pessoas que eu mal falava. Algumas educadas, fingindo que estavam apenas checando como eu estava. Outras indo direto ao ponto. Perguntando se eu tinha feito algo errado. Eu conseguia sentir o julgamento escondido entre cada palavra. No dia seguinte fui pegar um café. A barista, que sempre batia papo comigo, mal me olhou no rosto. 2 clientes na mesa do canto pararam de conversar quando passei. Aquele tipo de atenção silenciosa me seguia por todo lugar. No fim da semana, deletei minhas redes sociais. Eu não podia mais ver as fofocas. Cada vez que eu abria um aplicativo, via pessoas curtindo as fotos da Maia ou comentando, orgulho de você por se pronunciar. Era como ser apagado enquanto ainda estava respirando. Algumas noites depois, Derek chegou e me encontrou no sofá, encarando o vazio. Você não vai ganhar isso pela internet, ele disse baixo. Eu não estou tentando, respondi. Mas ela está vencendo lá fora. Ele se sentou em frente a mim. Então vença onde realmente importa. Eu assenti, e foi aí que decidi que tinha acabado de esperar. Encontrei meu advogado novamente na manhã seguinte. Conversamos sobre entrar com um pedido formal de divórcio, mas ele disse algo que ficou na minha cabeça: não se apresse emocionalmente. Construa sua base primeiro, depois haja. Então eu esperei. Documentei cada mensagem, cada postagem apagada, cada captura de tela que consegui. Mantive minhas mãos limpas. Minha resposta seria legal. Meu tom, frio. E então, cerca de 2 semanas depois, Elinor apareceu. Era um sábado. Houve uma batida forte na porta. Nada de educação. Mas para alguém tentando provar que ainda tinha controle. Quando abri, Elinor estava parada ali. Braços cruzados, maxilar travado. Ela não parecia calma. Parecia ter ensaiado aquela visita na cabeça umas 100 vezes. Você realmente não vai consertar o que fez? Ela falou sem cumprimento, sem hesitação. Antes mesmo de eu responder, entrou sozinha, os olhos varrendo o apartamento pequeno como se quisesse se lembrar de que era vítima entrando no espaço do criminoso. Não sentou de imediato. Ficou de pé, agarrando a bolsa como um escudo. Você tem me ignorado, disse em tom cortante. Depois de tudo que você fez, podia ao menos ter a decência de encarar. Eu não tenho nada a dizer, respondi, mantendo a voz estável. Isso a interrompeu por um segundo.
Ela me olhou como se eu tivesse insultado sua existência, depois endireitou os ombros, pronta para começar a verdadeira performance. Cruzou as mãos. Olha, Miguel, podemos deixar isso para trás. Eu tive tempo para pensar e estou disposta a reconsiderar tudo. Mas tem que haver responsabilização. Responsabilização? Repeti. Ela assentiu, como se explicasse algo óbvio. Sim. Pelo que você fez. Acho que ajudaria a Maia a superar se você se desculpasse e talvez oferecesse alguma compensação pelo sofrimento emocional que você causou. Por um segundo, só fiquei encarando, tentando processar as palavras. Ela estava sentada ali, calma como sempre, falando de compensação. Como se estivesse negociando um reembolso. Eu não respondi. Ela tomou meu silêncio como desafio. Seus olhos se estreitaram. Você não pode simplesmente fugir disso, Miguel. Não pode fingir que não causou dor. Acha que correr te torna inocente? Foi aí que a máscara caiu. O tom doce sumiu. A voz veio afiada, quebradiça. Você é manipulador. Sabia? Você está se escondendo como um covarde. Esperei ela terminar. Quando finalmente parou, ofegante, me levantei, fui até a mesa e peguei um envelope lacrado que eu tinha preparado dias antes. Voltei e coloquei sobre a mesinha de centro. O que é isso? Ela perguntou. Papéis do divórcio, respondi. A cor sumiu do rosto dela. Você está falando sério? Muito sério. A calma dela se desfez de vez. Você está tentando destruir tudo. Vai arruinar nós dois. Olhei firme. Você fez isso na noite em que acreditou numa mentira em vez de em mim. Por um momento, ela ficou parada, congelada. Então agarrou a bolsa, murmurou algo entre os dentes e saiu batendo a porta com tanta força que a estrutura tremeu. Fiquei em silêncio por muito tempo depois. Pela primeira vez, eu não me senti pequeno. Não me senti quebrado. Eu me senti firme. Aquele foi o momento em que percebi que algo tinha mudado. Eu não estava mais implorando para ela acreditar em mim. Não estava esperando que voltasse à razão. Ela tinha feito a escolha dela. E agora eu finalmente estava fazendo a minha. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado e disse para prosseguir, protocolar o divórcio oficialmente. Chega de meias medidas, chega de envelopes simbólicos, chega de esperar ela recobrar o juízo. Eu queria tudo feito de forma legal e limpa. Ele marcou uma reunião para a tarde, e eu apareci com uma mochila cheia de provas, recibos, notas antigas, transferências da empresa, tudo que ligava meu nome ao dela no papel. Quando espalhei tudo sobre a mesa, o advogado deu um leve aceno. Você trouxe mais documentação do que a maioria traz em um ano. Isso vai se sustentar. Observei enquanto ele organizava tudo em pilhas, rotulando cada uma. A empresa, disse, batendo em uma pasta, é divisão 50-50. Você aportou capital, trabalhou nela, e seu nome está nas contas. Ela não pode negar. Não era exatamente satisfatório ainda, mas era alguma coisa. Saí do escritório sabendo que eu tinha um plano, algo sólido que não estava baseado em súplica ou emoção. No fim da semana, Elinor foi oficialmente notificada. Os papéis foram entregues, e pela primeira vez, o silêncio quebrou. Meu celular acendeu com mensagens, uma atrás da outra. Como você pôde fazer isso comigo? Você está arruinando minha vida. Ainda dá para consertar se você parar agora. Eu não respondi. Nenhuma palavra. Ela deve ter percebido que eu não morderia a isca, porque as mensagens ficaram mais feias. Você vai se arrepender. Acha que alguém vai acreditar na sua versão? Ainda assim, nada de resposta minha. 3 dias depois, ela ligou 11 vezes numa tarde. Deixei tocar todas. Foi quando ouvi algo. Uma batida seca na porta. Eu nem precisei olhar. Eu sabia que era ela. Quando abri, estava em modo de performance total. Olhos vermelhos, lábio trêmulo, uma mão no peito como se estivesse fazendo teste para um papel de coitada. Você está destruindo tudo, disse assim que me viu. Nós construímos uma vida juntos, Miguel. Você não pode jogar fora só porque está com raiva. Eu não estou com raiva, respondi. Eu terminei tudo. Ela deu um passo à frente, a voz mais baixa. Então pare o divórcio. Por favor, pense no que tivemos. Pense na casa. Na empresa. Em mim. O tom amoleceu o suficiente para soar desesperado, mas eu via as engrenagens girando por trás dos olhos. Aquilo não era amor nem arrependimento. Era controle de danos. Você fez sua escolha na noite em que me expulsou. Falei tranquilo. Você não fez perguntas naquele dia. Não faça agora. Ela me encarou por um segundo. A descrença apareceu no rosto.
E então, num estalo, a calma falsa se quebrou. Você está fazendo isso para me punir? Gritou. Está arruinando a vida da minha filha. E a minha também. Acha que isso te torna inocente? Eu não me mexi. Você arruinou sua própria vida, Elinor. A respiração dela ficou curta, os olhos selvagens. Então, ela gritou rapidamente, você me bateu. As palavras cortaram o ar como vidro. Por um instante, eu só fiquei parado, atônito com aquilo. Minhas mãos estavam ao lado do corpo, e eu nem tinha dado um passo na direção dela. E daí ela gritou de novo, mais alto, como se quisesse que os vizinhos ouvissem, você me bateu. E foi aí que Derek saiu do quarto, olhando firme. Ele demorou apenas um segundo antes de dizer calmamente, não, ele não bateu. Eu vi tudo. Você está mentindo. E vou gravar essa sua encenação ridícula. O rosto de Elinor empalideceu na hora. Ela não sabia que Derek estava em casa. O silêncio tomou a sala. Você precisa ir embora, disse Derek. Agora. E, pela primeira vez desde que tudo começou, ela ficou sem roteiro. Você vai se arrepender, sibilou, a voz trêmula. Eu não respondi. Ela saiu pisando firme de raiva. Derek esfregou o rosto e suspirou. Ela está perdendo o controle, cara. Não fique sozinho com ela de novo. Foi imprudente da sua parte. Eu não vou, respondi baixo. Peguei o celular, abri o gravador e gravei tudo o que tinha acabado de acontecer. Hora, data, palavras exatas. Depois enviei direto para meu advogado com uma nota curta e ela tentou me acusar de agressão. Derek testemunhou. A resposta veio em minutos. Boa. Continue documentando tudo. Não abra essa porta de novo sem mim ou sem a polícia a postos. No dia seguinte, me reuni novamente com o advogado. Ele anexou a declaração do Derek ao processo. Levantou os olhos das anotações e disse, ela está tentando te provocar. Não dê nada a ela. Deixe que cave o próprio buraco. Foi exatamente o que eu fiz. No fim do mês, meu advogado ligou, está tudo protocolado e aceito. A data da audiência está confirmada. Ele explicou que o tribunal do condado estava andando rápido com casos de partilha sem disputa. Sem filhos envolvidos, sem litígios em andamento. Ele também negociou um acordo parcial com o lado dela antes da audiência, então o juiz concordou com um cronograma acelerado. Naquela noite, sentei à mesa, o apartamento silencioso, exceto pelo zumbido do ventilador de teto. Olhei para as pastas empilhadas à minha frente. Um mês de esforço, cada documento nítido e pronto. Meu celular vibrou. Uma mensagem do advogado, em audiência dia 14. Esteja pronto. Encarei a mensagem e respondi uma linha, estou pronto desde a noite em que ela mentiu. Depois recostei na cadeira, soltei o ar devagar e sussurrei para mim mesmo. Vamos ver quem ainda mente quando é sob juramento. 2 semanas depois, o dia chegou. O fórum parecia menor do que eu lembrava das fotos. Sentei com meu advogado no banco da frente, arquivos empilhados entre nós. Do outro lado do corredor, Elinor entrou. Parecia que estava subindo num palco. Nem olhou para mim. Foi direto ao assento, fingindo que eu não existia. Atrás dela, sentou-se Maia, braços cruzados com força no peito, olhar afiado o bastante para cortar vidro. Meu advogado se inclinou e disse, fique calmo. Deixe os documentos falarem. Assenti uma vez. Eu já não planejava falar muito. Meu advogado havia protocolado uma moção sobre a má conduta anterior dela. Ela tinha entregue uma declaração juramentada cheia de falsidades e ignorado prazos de produção de provas. Após entregarmos e demonstrarmos tudo ao juiz, e ele ter tirado um tempo para deliberar sobre tudo, finalmente saímos do local. E então me deparei com Maia, que assim que me viu, falou. Você acha que vai ganhar? Virei devagar. Ela me encarava, tremendo de raiva. Você é patético, cuspiu. Você arruinou tudo. Tirou tudo dela. Eu não me mexi. Nem pisquei. Ela deu um passo à frente. Você é ganancioso. Nunca a amou. Só queria o dinheiro. Eu a encarei por um longo momento antes de responder. Engraçado. Não foi eu quem mentiu sem motivo algum para arruinar um casamento. Sinceramente não sei se você é uma garota egoísta ou maldosa, mas isso não me interessa mais. Isso a calou. A boca se abriu, mas as palavras não vieram. A confiança que sempre brilhava nos olhos dela vacilou pela primeira vez. Ela se virou bruscamente e foi embora, os saltos estalando nos degraus até o som sumir. Fiquei ali, respirando devagar. Alguns minutos depois o meu advogado me informou. O juiz finaliza na semana que vem, disse. Está favorável para você. Você lidou perfeitamente.
Ah, senti. Eu não precisei lidar com nada. A verdade se encarregou. Ao descermos as escadas do fórum, vi Elinor através da porta de vidro, ainda sentada, ombros caídos, rosto pálido. Por anos eu achei que silêncio era fraqueza, que ficar calmo era perder. Mas, parado ali naquele dia, entendi outra coisa. Silêncio não era rendição. Era controle. E, pela primeira vez desde a noite em que ela me expulsou, eu tinha todo o controle. A semana seguinte foi estranhamente calma. Meu advogado disse que a decisão final do juiz sairia em breve. Mas eu já sabia para onde aquilo caminhava. As provas eram esmagadoras. O silêncio do lado de Elinor era ainda mais alto. Então veio o desdobramento. Um amigo do nosso antigo bairro me mandou mensagem dizendo que as pessoas estavam questionando as postagens dela. Alguém comentou que não havia prova de nada. Eu não respondi, mas salvei a mensagem. Alguns dias depois, prints de postagens antigas de Maia começaram a circular de novo. Aquelas que ela achou que tinha apagado meses antes. Alguém as encontrou em páginas arquivadas e republicou em grupos da comunidade com perguntas tipo: essa garota não acusou o padrasto? Por que o tribunal está dizendo outra coisa? A narrativa virou quase da noite para o dia. As mesmas pessoas que me evitavam ficaram subitamente em silêncio. Algumas até mandaram pedidos de desculpa tímidos em privado. Aí veio a explosão de verdade. Aparentemente, uma amiga de Maia, para quem ela havia se gabado, vazou uma série de mensagens. Nelas, Maia admitia que talvez tivesse exagerado as coisas sobre mim porque não suportava o quanto de controle eu tinha em casa. Os prints se espalharam rápido. Cada palavra com carimbo de data e hora. Cada desculpa caiu por terra. Meu advogado me ligou naquela manhã. Não comente publicamente, ele disse. Deixe a verdade respirar sozinha. Eu não planejava comentar. A assistir já bastava. O negócio de Elinor foi o primeiro a sentir o golpe. Clientes começaram a rescindir contratos, citando preocupações com reputação pessoal. No fim da semana, a página da empresa dela nas redes sociais estava inundada de perguntas, não agressivas, mas críticas. Quando chegamos à audiência final sobre os bens, parte do processo acelerado, tudo já tinha acabado em todos os sentidos que importavam. Elinor entrou parecendo menor, exausta. Ela nem me olhou. Maia sentou atrás, mas já não me lançava olhares. Parecia inquieta, como se não quisesse estar ali. O juiz revisou tudo com voz constante, os registros financeiros, as provas verificadas, a falta de evidências para qualquer acusação feita por ela. E meu papel confirmado como coproprietário do negócio. Portanto, disse o juiz, o tribunal entende que a empresa constitui bem do casal e concede ao Sr. Jefferson 50% do valor total, incluindo os ativos relacionados. Além disso, a Sra. Jefferson é condenada a arcar com os honorários advocatícios do Sr. Jefferson, devido à sua declaração falsa anterior e ao descumprimento dos pedidos de produção de documentos. Os ombros de Elinor desabaram. O rosto de Maia empalideceu. Eu não comemorei. Nem olhei para elas. Afinal de contas, só estava recebendo o que era meu por direito. O justo, e nada mais. Apenas assenti para o meu advogado e comecei a juntar meus papéis. Atrás de mim, ouvi Maia sussurrar algo cortante, em seguida, o arrastar da cadeira quando ela se levantou e saiu furiosa da sala. Elinor permaneceu sentada, imóvel, encarando os documentos à sua frente. Por um momento, achei que ela fosse falar. Não falou. Só ficou olhando. Talvez para os números. Talvez para si mesma. Algumas semanas depois, correu a notícia de que a casa estava à venda por ordem do tribunal. O juiz decidiu que a venda era a única forma justa de dividir o valor igualmente. Elinor não teve escolha além de cumprir. O negócio pelo qual ela lutou tanto para ter só para si foi dividido ao meio, metade dos lucros e ativos transferidos para mim por execução judicial. Não muito tempo depois, Maia se mudou para a casa de alguma amiga. Ao que parece, elas tiveram outra briga séria, desta vez, aparentemente por dinheiro. Ao final não consegui entender qual foi o real objetivo de Maia, ou mesmo qual a razão dela ter mentido assim. Quanto a Elinor, ela teve a sua reputação arranhada, o negócio estilhaçado, a filha longe. Tudo porque ela não quis ouvir o meu lado. Sem postagem de revanche. Sem discurso. Só silêncio. Meses se passaram e o barulho foi sumindo. Com o tempo, as mensagens cessaram. Os sussurros desapareceram. Os advogados encerraram os arquivos. É estranho como o caos vira quietude tão rápido. Quando a verdade assentou, a vida ficou silenciosa o suficiente para pensar de novo. E, pela primeira vez, os pensamentos não eram pesados. Eram firmes. Daqueles que vêm da paz, não da dor. Então, certa noite, bateram à porta. Não era agressivo. Não do tipo que te deixa tenso.
Era suave, hesitante. Quase não atendi. Mas algo no ritmo me fez levantar. Quando abri, Elinor estava ali. Por um instante, eu nem a reconheci. O cabelo mais curto, sem brilho. A mulher de salto e confiança afiadas agora calçava sapatos gastos e estava com olhos cansados. Os ombros caídos, como se o peso de tudo que construiu finalmente a esmagasse. Oi, disse baixinho. Você não devia estar aqui, falei, seco. Eu sei, respondeu. Eu só precisava te ver. A voz quebrou na última palavra. Não estou aqui por dinheiro, apressou-se em dizer. Nem por bens. Eu não quero nada de você. Eu só vim te pedir perdão. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas pela absurda sensação de ouvir essa palavra dela depois de tudo. Perdão. Ela continuou, eu sei que você não tem motivo. Eu sei. O que eu fiz foi, e a voz falhou de novo. Imperdoável. Mas eu não consigo viver com a ideia de que você me odeia. Eu só quero paz. Fiquei parado, olhando. Lembrando da noite em que ela nem me deixou falar. Do tapa. Da acusação. Do jeito que me olhou como se eu fosse imundície. Quando ela parou de falar, eu falei baixo. Por que eu te daria outra chance? Através do perdão, continuei, se você nunca me deu uma chance sequer para eu me explicar? Ela me fitou, as lágrimas escorrendo. Eu estava com medo, sussurrou. Achei que estava protegendo ela. Protegendo de quê? Perguntei. Do homem que deu abrigo. Do homem que consertou o carro dela. O laptop. A vida dela. Ela balançou a cabeça, chorando mais. Eu não sabia em quem acreditar. Você não se importou com o que era verdade? Interrompi. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo. Eu perdi tudo, Miguel. Minha filha não fala comigo. A casa se foi. A empresa está desmoronando. Eu só quero fazer as pazes com você. Soltei o ar devagar. Se tem algo que eu aprendi é que paz começa com verdade, não com culpa. Ela ergueu o rosto. Então me diga o que fazer. Balancei a cabeça. Você já fez tudo. Esse é o problema. Ficamos em silêncio. Por fim, eu disse, você devia ir. Ela abriu a boca, mas não falou. Apenas assentiu, secou as lágrimas com as costas da mão e foi em direção ao elevador. Quando as portas se fecharam atrás dela, permaneci por alguns segundos, antes de fechar a porta devagar, sem raiva. Só finalização. Ela perdeu a casa, o negócio, o respeito da filha ingrata. Eu não perdi nada disso. Eu apenas perdi ilusões. E isso eu podia viver sem. Voltei a me sentir completamente livre. Sem fantasmas. Sem ruído. Sem espera. Só paz. E percebi que a verdadeira vingança não é fazer alguém sofrer. É garantir que essa pessoa nunca mais tenha poder sobre você. E eu finalmente consegui isso. Comentários sobre o relato. Como dizem, uma maçã não cai tão longe da árvore. Ambas eram mentirosas e descontroladas, embora cada uma à sua maneira. E podemos dizer que a atitude da mãe e da filha é o retrato mais cru da covardia e da vaidade humana, travestidas de moralidade. A filha mentiu por mero capricho e para ter poder na casa e nas redes sociais, já a mãe, cega pela própria necessidade de parecer uma protetora, escolheu a histeria em vez da razão, a crença cega em vez da verdade, chegando até ao absurdo de simular um ataque do OP para se justificar. Nenhuma das duas quis saber das consequências de suas ações. Trataram o OP como lixo e ainda botaram a vida dele em risco com uma falsa acusação. Mas felizmente nesse caso, ambas pagaram pelas suas atitudes desmedidas, não tanto quanto mereciam, mas ainda assim não ficou barato para elas. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.